A paz do Senhor Jesus. Deixa eu te contar uma história. Isso é uma fábula, tá bom? Tinha um homem, um reino, onde tinha um povo, que aquele reino era considerado o reino da sabedoria, onde as pessoas que moravam naquele reino, o rei, seus súditos, se consideravam as pessoas mais sábias e inteligentes de toda a terra. E um homem charlatão, enganador, sabendo disso, um dia ele vai até aquele reino e ele chega lá com uma carroça. A carroça vazia, não tinha nada na carroça, mas quando ele encontrou alguns cidadãos da cidade, ele falou: olha, eu venho de um reino muito distante e eu estou trazendo aqui alguns fardos de roupas feitas com um tecido mágico, um tecido especial. É que um grande mago do nosso reino, ele construiu um tecido que só as pessoas inteligentes conseguem ver. Aí ele mexia assim na carroça, a carroça vazia. Tá vendo aqui esse fardo? Olha que tecido, que cor bonita, brilhante. E as pessoas, para não ficar por baixo, já que a fama daquele reino, de que era o reino das pessoas mais inteligentes da terra, que vestido bonito, que roupa bonita. Eles não estavam vendo nada, mas para não ficar por baixo. E aí falaram: olha, e aquele homem falou, queria falar com o rei, queria apresentar essas roupas para o rei. Cada vestido desse, cada veste, 2 moedas de ouro. E aí levaram ele até o palácio, e ele contou a mesma história para o rei. E o rei também, para não ficar por baixo, realmente, esses vestidos são muito bonitos. Aquele homem chegou como quem está carregando um fardo nas costas. Olha, eu trouxe esse fardo aqui, botou no chão. Olha que quantas roupas aqui. Ele pegava como se estivesse segurando uma roupa e não estava segurando nada. E todo mundo que estava ali no palácio, como já sabia que era um tecido mágico que só os inteligentes conseguiam enxergar, todo mundo dizia: realmente é muito bonita essa cor. Realmente esse vestido ficou muito bonito. E aí todo mundo começou a comprar. O rei deu 2 moedas de ouro, ele fingia que estava dando um vestido para o rei fingia que estava segurando, deu para a rainha, para os príncipes. E no dia seguinte teria o baile anual do aniversário do rei. Então todos os seus súditos ali, os seus grandes do seu palácio, que participavam daquele banquete anual, todos compraram com 2 moedas de ouro entre aspas, vestido mágico. E no dia do baile, no dia seguinte, estava todo mundo só com as roupas íntimas, né? Mas como se tivesse vestido com aquele vestido. E um olhava para o outro dizendo: olha, ficou muito bem o seu vestido, rei. E o rei dizia: não, esse também você caiu bem. Todo mundo quase nu, mas dizia que um estava admirando o vestido do outro. E aquele homem, naquela mesma noite, ele fugiu com a sua carroça cheia de moedas de ouro, dali ele enriqueceu. No dia seguinte, chegou um homem, um oficial da lei, com um cartaz, né, com um retrato falado daquele homem charlatão que tinha ido embora, procurando por aquele homem. Disseram: não, ele esteve aqui há 2 dias atrás. E aquele homem falou: esse homem aqui é um charlatão, ele anda por aí enganando as pessoas, apresentando falsos produtos chamados mágico. Aí os cidadãos daquela cidade contou, né, a história para o homem da lei. Ele falou: muito provavelmente, deixa eu dizer para vocês, todos vocês foram enganados. Não tinha vestido nenhum, não tinha pano mágico nenhum, vocês foram enganados. Moral da história: por que aquele povo foi enganado nessa fábula? Por causa da soberba, do orgulho. Eles não estavam vendo nada, mas como eles tinham a fama de o povo mais sábio da terra, eles não deram o braço a torcer que não estavam vendo nada. E aquele homem enganou eles, apoiando na própria soberba que eles tinham. E não é diferente da nossa vida com Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. A soberba é o pecado, o primeiro pecado que existiu, o orgulho. O primeiro pecado não foi Adão nem Eva que cometeram, e não foi o pecado da desobediência. O primeiro pecado quem cometeu foi Satanás. E qual foi o pecado? O pecado do orgulho. O orgulho nada mais é do que a glorificação do próprio eu. A Satanás se sentia acima do que ele era. Ele se sentia acima dos outros anjos. Ele era um anjo importante, um anjo formoso, e com isso ele se ensoberbeceu. Esse foi o primeiro pecado. E esse sentimento de orgulho no seu coração, no seu ser, digamos assim, que fez ele se levantar contra Deus. Então, eu tenho uma frase que Deus me deu,
que o nosso ego é como uma fogueira e Satanás é o principal encarregado de acrescentar lenha. Então muitos estão caindo por causa da soberba. Aquele povo daquela parábola, estavam todos eles nus, mas sentiu-se vestido. Assim é hoje muitos crentes que estão nus diante de Deus, mas acham que estão com tudo em cima. Por que estão nus? Porque são soberbos. Pregadores, pastores, enfim, pessoas comuns da igreja. A soberba te impede de aceitar a correção. A soberba te impede de enxergar os próprios erros. A soberba te transforma no juiz, fala de todo mundo como se tivesse direito de falar da vida alheia. Então, cuidado com a soberba.